Como é o comportamento do bebê recém-nascido? Lembrar que o bebê é considerado recém-nascido até 28 dias de vida, né? Como é o comportamento dele em casa? O bebê, ele faz alguns barulhinhos, né? Então, espirra, tss, tss, e isso é para limpar o nariz dele. O bebê soluça muito, que já soluçava dentro da barriga, né? Então, o bebê... Para conseguir parar esse soluço, é só voltar o bebê para o peito e ele mamar mais um pouquinho. E o bebê chora, né? O choro do bebê é o que é mais desconfortável para o ouvido da mãe e do pai também. Mas entender que o choro é a forma que o bebê tem de comunicação com a gente. Não é só dor. Não é só fome, né? Ele pode ser desconforto, ele pode ser sono. Então, como que eu diferencio o choro do bebê? Então, no início, a gente pensa assim, o choro do bebê, ele pode ser, nos primeiros dias, pode ser fome e pode ser desconforto. E desconforto é geral. Tá? Pode ser excesso de roupa, falta de roupa, pode ser excesso de claridade, pode ser barulho, pode ser desconforto do próprio intestino do bebê, do movimento, que ele não fazia tanto movimento, não tinha bolha de ar dentro do intestino do bebê. Então a gente precisa entender que o bebê precisa de tempo para se adaptar com esse mundão que ele veio. E a gente, enquanto pai, mãe, a gente também precisa se adaptar a esse ser que a gente desconhece, o comportamento. O choro do bebê de fome é um choro alto, intenso, que ele só para a hora que eu ponho o bebê no peito, tá? O choro de desconforto é um som mais baixo e oscila. Às vezes o bebê chora e ele para um pouco, volta a chorar. A gente pega o bebê e fala, nossa, a hora que eu pego o bebê no colo, ele para. Eu vou colocar o bebê no berço, ele acorda. Ele não gosta de ficar no berço. O berço tem espeto, o bebê só quer colo, o bebê vai ficar mal acostumado. Não existe isso. Dentro do desenvolvimento infantil, o bebê precisa de muito colo, principalmente nos 2 primeiros meses de vida. Por quê? O colo é uma transição entre o útero e esse mundo. Então, o bebê não está acostumado a ficar totalmente solto, largado. Ele precisa... Por que ele acalma no colo? Porque ele está aconchegado, ele está quentinho. E quando eu ponho ele nessa posição, ele acalma mais ainda, porque ele volta a ouvir o som que ele sempre ouviu na barriga, que é a batida do coração, né? Então... Esse é o som que o bebê mais conhece. Então, quando ele reconhece o som, o bebê acalma. Então, é importante contar com a rede, o apoio, porque se a mãe está muito cansada, ela pode terminar a amamentação e alguém segurar esse bebê. Muito, muito, muito colo. E um colo apertadinho, aconchegado mesmo, né? Uma coisa que eu devo evitar, que é meio automático, né? A gente pega o bebê e já começa, né? Sacudir. Não, isso é muito desconfortável para o bebê. Então, se eu quero o bebê, por exemplo, tá chorando muito, o que eu posso fazer? Pego o bebê, eu aninho o bebê e ando pela casa, ando, sem chacoalhar, tá? Então, lembrar que essa transição do útero pro berço, ele tem que ser gradual. Ah, mas eu vou ter que ficar com o bebê dormindo aqui? Não. Depois nós vamos ver na hora de colocar o bebê para dormir, o que eu posso fazer
para aninhar esse bebê, deixar esse espaço do berço um pouco mais aconchegante para o bebê. Então, o choro de sono também é um choro diferente, é um choro mais baixo, o bebê ele faz movimento com o rostinho, ele meio esfrega na gente. Então, esse é o choro de que o bebê está com sono. E às vezes o bebê tem dificuldade para dormir, por isso que aninhar o bebê ajuda bastante. Esse é um dos comportamentos do bebê. Outro comportamento do bebê é a cólica, que também é outro estresse para os pais no começo, porque eles querem atender o bebê. É como se a gente quisesse tirar esse desconforto do bebê e trazer para a gente, mas não funciona assim. Então, a cólica ela precisa ser vista como um desconforto geral do bebê, não só cólica do intestino. A gente coloca a mão na barriguinha e vê aqueles movimentos do intestino. Isso aí sim é desconforto abdominal, aqui dessa região. E aí eu também presto atenção no comportamento do bebê, porque a cólica, a dor, é como se fosse a nossa de intestino. Então o bebê fica vermelho, ele endurece a barriguinha, ele estica as perninhas e faz esse movimento com a perna e estica. Isso é cólica. Como que eu ajudo o bebê nesse processo? É até a bolha passar e aí alivia. Então, o choro de cólica é aquele alto, 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 dói, 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 a bolha passou, melhorou, o bebê para, e depois se a cólica volta, chora, 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 e aí passa. O que eu posso fazer? Massagem, eu posso colocar o bebê, eu seguro as perninhas dobradas na barriga do bebê, passou a cólica, eu solto a perninha do bebê. Eu posso fazer massagem na barriguinha, eu posso passar um olhinho na minha mão, massagem na barriguinha do bebê. E uma posição que ajuda bastante é eu segurar o bebê nessa posição. Veio a cólica, mão na barriga do bebê e aperta. É como se nós dobrássemos o nosso corpo para essa cólica nossa passar. Então, o bebê é a mesma coisa. Aperto a barriguinha dele, espero aliviar e solto. Então, é meio coisinha de vovó mesmo, né? Recomendação de vovó. Então, bolsinha de água quente, massagem, esquentar mais essa região do bebê e muito colo. A cólica pode durar dias, semana, semanas, mês, meses, mas vai passar. Então a gente fala que até perto, se tiver cólica, pode durar até perto do 3º mês de vida do bebê. Então precisa muita paciência, muito colinho, então conte com toda a rede para auxiliar e a mãe também ter um certo conforto, porque o choro incomoda muito, muito a gente, isso muito pelo instinto materno, que a gente não quer, a gente entende o choro como sofrimento, mas não é só sofrimento, isso é uma adaptação do bebê a esse novo meio, é a comunicação dele. Agora nós vamos ver como colocar o bebê para dormir. Então eu estou com o bebê aqui. Lembrar que o berço é um espaço muito grande para o bebê. O que eu posso fazer no início se o bebê chora com muita frequência? Toda vez que eu vou colocar ele no berço, eu posso pôr ele na diagonal. Por quê? Ou na metade do berço, diminuir um pouco o espaço aonde ele dorme. Nos primeiros dias ele pode dormir, por exemplo, no carrinho, né? Então, sem absolutamente nada ao redor, no berço também nada ao redor. Lembrar sempre que para dormir eu aqueço mais o bebê, então eu coloco mais roupa no bebê para pôr para dormir,
e não coloco tanto roupa solta, lençol, mais edredom ou manta. Então, para a segurança do bebê, na hora de dormir, eu aqueço mais com roupa o bebê do que roupa solta. Tiro todos os objetos e eu coloco o bebê para dormir mais embaixo no berço, tá? Se eu tiver um cobertor grande, que eu consiga envelopar o bebê, aí tudo bem, não tem problema. Senão eu desço o bebê. Eu levanto os bracinhos, coloco o cobertor, bracinho para fora. Sempre a mão do bebê e o pé vão estar sempre geladinho, tá? Quem quiser pôr luvinha, coloca, mas não tem necessidade. Isso é porque eles perdem calor pelas extremidades. Aí eu encaixo a ponta embaixo do colchão, a outra ponta embaixo do colchão, e aqui no pé eu também coloco embaixo. Então o bebê, ele fica o que a gente fala envelopado, tá? A cabecinha do bebê eu preciso prestar atenção, e sempre que eu for, eu sempre oriento essa relação. Vai amamentar do lado direito, põe a cabecinha do bebê do lado direito. Vai amamentar do lado esquerdo, na hora de pôr para dormir, vira a cabecinha do bebê. Por quê? Todos os ossos da cabecinha do bebê são soltos. Então, se ele fica só de um lado, e é muito molinho, se ele fica só de um lado, o bebê pode apresentar essa região mais achatada, tá? Então, é muito importante revezar sempre a cabecinha do bebê. O bebê, ele pode dormir já no berço assim que chega da maternidade? Pode. Isso é uma questão de como a mãe e o pai se sentem em relação a deixar o bebê dormir já no quarto. E também em relação à amamentação. Se a mãe, de repente, passou por uma cesárea, está com desconforto na região da cesárea, com dor, ele pode sim dormir no quarto por um tempo para facilitar a amamentação para a mãe. Então depende muito da família, da dinâmica da família. E aproveitem muito esse momento do bebê pequeno, porque passa muito rápido. E quais são os cuidados de segurança que a gente tem que ter? Na hora de dormir, então, tirar todos os objetos, pôr pouca roupa solta, né, no cobertor, aquecer mais o bebê. Então, isso é uma das seguranças para bebê recém-nascido, bebê pequeno. Sempre que eu estiver com o bebê no trocador e for pegar alguma coisa embaixo ou que eu esqueci, se estiver longe, levo o bebê junto. Se eu estiver com o bebê no trocador e for tirar o olho dele, mão no bebê, e aí eu pego o objeto que está embaixo. Eu nunca deixo o bebê solto no trocador. No carrinho, sempre que o bebê estiver no carrinho, criar o hábito de travar o carrinho. Ah, mas eu estou em casa, mesmo em casa. Principalmente para quem tem segundo filho, terceiro filho maior, as crianças correm e eles não sabem que tem que ter cuidado com o carrinho. Então é muito importante travar o carrinho por segurança do bebê. Outros cuidados também é em relação a tapete. Então, tapete solto na casa, tomar bastante cuidado, não enroscar o pé e de repente eu estou com o bebê no colo, eu perco o equilíbrio, ou escorregar, escada, também tomar bastante cuidado.
A maternidade e a paternidade é uma delícia, é um momento muito especial na vida da gente. Então, dê tempo ao tempo para vocês se adaptarem e com certeza vocês vão desenvolver esses novos papéis com muito, muito sucesso.